glorificado em nome do Senhor. Amém. Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. E peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no versículo 16. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Mateus 19, verso 16. Já está aqui no Data Show, né? Os irmãos acompanhem também. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Que o nosso Deus abençoe a ministração desta palavra. Irmãos, o tema vida eterna é um assunto de interesse da igreja. Embora nem sempre nós ouvimos pregações tratando desse assunto, mas é um assunto muito presente nos evangelhos de Jesus. E o evangelho que mais fala sobre vida eterna, sobre o tema, é o evangelho de João. Eu consegui contar 17 passagens bíblicas onde se fala vida eterna. E a outra curiosidade sobre vida eterna é que Mateus 19, versículo 16, é a primeira menção bíblica do Novo Testamento sobre vida eterna. Portanto, esse jovem rico, ele é o primeiro a fazer citação sobre vida eterna. Os outros que citam sobre vida eterna nos evangelhos, além do jovem rico, é Jesus. Jesus fala nos 4 evangelhos sobre vida eterna. Jesus, o Pedro diz lá em João 6, né? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, o jovem rico, Jesus, tem um doutor da lei também, que fala sobre a vida eterna. Em Lucas 10, 25 diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, repetindo, né? O jovem rico, Jesus, o doutor da lei e Pedro. Nos 4 evangelhos, são essas quatro pessoas que abordam o tema vida eterna. Os 2 personagens bíblicos que perguntam a Jesus como herdar a vida eterna é o jovem rico e o doutor da lei. São passagens diferentes. Em Lucas 10, 25, é um certo doutor da lei que se aproxima de Jesus para tentá-lo, para provocá-lo, perguntando como herdar a vida eterna. E em Lucas 18, 18, é o jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E eu quero falar aqui para os irmãos, primeiro, o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? É um assunto tão tratado por Jesus. O apóstolo Paulo também falou sobre vida eterna. Vida eterna, a palavra no grego é aionios. Descreve a vida. A vida eterna é sobre o que transcende os limites temporais e perdura sem fim. Vida eterna é aquilo que transcende os limites do tempo e perdura sem fim. Isto é vida eterna. Segundo Jesus, a vida eterna começa no tempo presente. Jesus, ele nos mostra que a vida eterna, embora seja algo que transcende o tempo, esses limites temporais e perdura até o fim, mas a vida eterna que Deus nos dá em Cristo, ela começa no presente. Em João 5, 23, nós podemos ver isso, por favor. João 5, versículo 23 e 24. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus fala que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não terá, mas tem a vida eterna. Aquela pessoa que verdadeiramente, genuinamente se converteu a Jesus, ela já tem a vida eterna. Porém, por habitar em um corpo mortal, ela vai morrer, mas ela já tem a vida eterna. Então, a vida eterna é algo do tempo presente, é algo do tempo já, é hoje. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ok? E como conseguir a vida eterna? Veja em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Primeira epístola de João, lá próximo ao Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 5. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro, ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna é Jesus. A vida eterna é essa vida sem fim, mas personificando alguém, Jesus é a vida eterna. Ele é a vida eterna. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. Então Jesus é a própria vida eterna, porque Jesus é a árvore da vida. A árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden era uma representação de Jesus. Ele é a árvore da vida. É em Cristo que nós temos vida eterna. Agora, o tema desta mensagem é como conseguir a vida eterna. Esta foi uma pergunta do jovem rico. Eu acredito que ele não era tão jovem. Ele era um jovem, mas um jovem lá depois dos 25 anos, provavelmente. Ele não era tão jovem, mas ele era jovem. E como conseguir a vida eterna? A partir da vida e das atitudes do jovem rico, nós podemos tirar algumas lições do que é necessário para conseguir a vida eterna. A primeira coisa é buscar, é desejar. Porque a vida eterna, ela é uma promessa de Deus para a humanidade. Na verdade, irmãos, o que nos resta, o que tem para nós, o nosso futuro é eterno. Ou é a eternidade sem Deus, ou é a eternidade com Deus. O que nos espera é a eternidade. É a imortalidade. Ou viveremos para sempre com Deus, ou viveremos para sempre sem o Senhor. Daí haverá angústia e ranger de dentes. Podemos ver isso lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Portanto, a vida eterna faz parte da nossa vida. Agora nós vamos escolher que tipo de eternidade queremos ter. Sem Deus ou com Deus? Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para o quê? Para a vergonha e desprezo eterno. Uns para a vida eterna com o Senhor, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Aqueles que rejeitaram o Senhor nesta vida, aqueles que rejeitaram a tão gloriosa salvação do Senhor,
ele disse que aquele que me negar, eu negarei. Aquele que me negar, eu negarei. Se durante essa vida você rejeita o Senhor, Ele te rejeitará por toda a eternidade. E na eternidade, a angústia de ser rejeitado, o desprezo eterno. Então, o jovem rico, ele buscou saber como conseguir a vida eterna. E a vida eterna que ele queria era a vida eterna com o Senhor. Em Mateus 19,16 diz que ele se aproximou. Ele se aproximou de Jesus. E eis que alguém aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Em Marcos, capítulo 10, versículo 17, diz que ele correu. Ele pôs-se no caminho, ele correu e se ajoelhou. Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em Mateus ele se aproxima. Em Marcos ele se põe no caminho e ele corre em direção a Jesus e se ajoelha. E em Lucas 18, ele apenas pergunta. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Para conseguirmos a vida eterna, o primeiro passo é buscarmos. E o jovem rico, ele buscou, ele se aproximou do Senhor Jesus. O segundo passo é ouvir. Quando ele perguntou a Jesus, ele se propôs a ouvir. E Jesus responde no versículo 20. Mateus 19, 17, perdão. Mateus 19, versículo 17. Por favor, acompanhe aí. Diz assim: e ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, irmãos, ele buscou ao Senhor, mas ao buscar ao Senhor, ele ouviu a maneira de ter a vida eterna. Queridos, nesse texto, existem algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, por que Jesus rebate o jovem quando ele chama Jesus de bom? Por quê? Existem duas razões pelas quais o Senhor rebate aquela fala dele, que ele chama Jesus de bom mestre. E o Senhor diz: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Primeiro, irmãos, quando ele chama Jesus de bom, ele não conhecia Jesus de fato. Ele certamente era um hábito dele. Ele era um fleumático, viu? Pessoas que são fleumáticas. O temperamento desse rapaz era fleumático. Então ele queria ser agradável. Provavelmente ele tinha esse hábito de ser agradável. Ele chamou de bom alguém que ele não conhecia. Ele não tinha um conhecimento profundo sobre Jesus. E Jesus está repreendendo a ele.
para ele não se precipitar em atribuir bondade a quem ele não conhece. A segunda razão pela qual o Senhor repreende ele: por que você me chama bom? Porque, na verdade, ele se sentia bom. Quando ele chama Jesus de bom, é porque ele se sentia bom. Ele acreditava que a vida eterna seria alcançada pelo seu esforço. Quando Jesus diz assim, guarda os mandamentos, não significa que a vida eterna é alcançada por guardar o mandamento da lei. Mas Jesus estava testando ele. Jesus estava construindo uma comunicação com ele para lhe mostrar que ele não era bom, que ele não era capaz de si mesmo conseguir a vida eterna. Então, por que Jesus repreendeu ele? Primeiro, porque ele tinha esse hábito de atribuir bondade a pessoas. Ele não conhecia Jesus. Por que você me chama bom? Bom é Deus. Aqui não existe nenhuma negação da divindade de Cristo. Jesus estava construindo uma comunicação com alguém que precisava ser instruído da maneira correta acerca dos assuntos de Deus. E ele também se sentia bom. Nós percebemos nele duas características que há no fleumático. O fleumático, ele se esforça para ser bom e para ser perfeito. É uma angústia no temperamento fleumático. Ele quer ser perfeito. Eu estava até conversando com meu filho Lucas hoje, que na Bíblia, pelo que eu lembro, Deus só dirige a palavra perfeito para dois fleumáticos. Para o jovem rico e para Abraão. Para o jovem rico ele fala, se queres ser perfeito. E para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Isso mostra que o Senhor, ao se relacionar conosco, Ele está atento a todas as nossas características, até o nosso temperamento. Ele está atento a tudo que nós somos. Ele nos conhece de forma total. E por isso que o Senhor falou, se queres ser perfeito. Jesus o repreende por ele chamá-lo de bom. Porque ele estava chamando Jesus de bom, porque ele se sentia bom. Ele estava querendo se colocar no mesmo nível de Jesus. Ele estava querendo impressionar Jesus. Ele estava querendo provar para Jesus, ó Jesus, eu guardo os mandamentos. Eu acredito que havia até sinceridade nele, diferente do doutor da lei. O doutor da lei queria provocar Jesus, tentar Jesus. Mas esse jovem rico, ele era um jovem rico e era um príncipe. Ele era alguém muito conhecido, ele era alguém muito notável na comunidade judaica. Ele queria impressionar Jesus, ele queria impressionar o seu povo, talvez até por sua riqueza. Tem pessoas que se sentem culpadas por serem ricas. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com sua própria riqueza. Elas se sentem tão culpadas. E esse jovem morava numa comunidade de pessoas paupérrimas. Ele era uma exceção, havia poucos ricos na nação de Israel. Havia pouquíssimos. Imagine aquele rapaz no meio de gente tão pobre e um homem tão religioso. Certamente ele se sentia constrangido e ele queria se autoafirmar que, embora rico, ele agradava a Deus. E o Senhor diz, se queres ser perfeito, versículo 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aqui não é uma doutrina de que a gente, para seguir a Jesus, para ser salvo, tem que ser pobre. Aí eu tenho que deixar todo o meu dinheiro para servir a Deus. Não é uma doutrina. Mas Jesus quis mostrar aquele jovem que ele não era bom e que ele não era perfeito. Porque ele havia afirmado que todos os mandamentos ele tinha cumprido. Eu tenho observado esses mandamentos desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Aí o Senhor confronta ele.
Irmãos, para nós conseguirmos a vida eterna, precisamos buscar ao Senhor. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Para alcançar a vida eterna não é do nosso jeito. A vida eterna não pode ser comprada com dinheiro. A vida eterna não pode ser comprada com bondade. A vida eterna não pode ser comprada com a nossa ilusão de sermos perfeitos. Para conseguir a vida eterna, aquele jovem rico, ele tinha que renunciar. Ele tinha que experimentar uma renúncia. Ele primeiro precisava renunciar à sua riqueza. Era para ele aquela palavra. A renúncia que Deus pede a cada um de nós é diferente. O Senhor pode pedir a um para renunciar a algo e não pedir ao outro. A renúncia da riqueza era especificamente aquele jovem. Ele tinha que renunciar. Para ele conseguir a vida eterna, para ele herdar a vida eterna, ele tinha que renunciar. Renunciar à riqueza. Renunciar à religião dele. Ele queria conseguir a vida eterna sendo rico. Mas para ele não era possível. O Senhor está dizendo para você, não há negócio. Se você quiser a vida eterna, sendo rico, não dá para mim. Não tem negócio. Ele tinha que renunciar à religião dele. Ele queria a vida eterna seguindo a religião dele. Mas ele tinha que abrir mão da religião dele. Ele tinha que renunciar à religião dele. O judaísmo. Ele tinha que renunciar ao prestígio dele. Ele tinha que renunciar. Para conseguirmos a vida eterna, precisamos estar dispostos a renunciar. Não renunciar àquilo que os homens nos pedem. O que a igreja nos pede. Mas renunciar àquilo que a palavra nos orienta a renunciar. E ali o próprio Senhor Jesus estava dizendo para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E ele não estava pronto. E Jesus diz: quão dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Nós não sabemos se houve arrependimento daquele rapaz. Se ele mudou de ideia. Eu espero que ele tenha mudado. Parece que era um bom jovem. Parece que era uma pessoa de um coração bom. Parece que era uma pessoa sincera. O motivo pelo qual ele não teve estrutura para renunciar naquele momento não significa que em outro momento ele não estava pronto. Às vezes nós não estamos prontos no presente para renunciar a algo. Mas com o passar dos anos, Deus vai nos preparando para renunciar. Mas aquilo que Deus lhe pediu para renunciar, você tem que renunciar. Não tem negócio. Ou vende tudo que tens e siga-me, ou não há vida eterna. Só que ele não estava pronto, ele vai triste, ele recua, ele retrocede abatido, desanimado. Mas ele tinha que renunciar à riqueza, ele tinha que renunciar à sua religião, ele tinha que renunciar ao seu prestígio, ele tinha que renunciar aos seus conceitos, ele tinha que renunciar às suas crenças. De vez em quando a gente pega pessoas, até nosso meio, querendo ajeitar a palavra. Querem nos convencer. Não, pastor, mas tem que esse jeito. Não, é a palavra. Nós não podemos impor a nossa crença à palavra. E às vezes eu pego isso, conversando com os irmãos. Pastor, veja bem, né? Porque aqui, hoje em dia, é diferente. É a pessoa muito boa, é muito boa. Não existe isso. Para herdar a vida eterna, não existe muito boa.
Aquele rapaz era um bom homem, um bom cidadão, provavelmente um bom filho, um bom esposo. Mas aquela bondade não o habilitaria a herdar a vida eterna. Porque a vida eterna é Cristo. Bom é Jesus. Jesus, sendo o Deus Filho, não teve por usurpação se declarar bom. Jesus não negou ser bom, ele não quis declarar ser bom. Antes da crucificação, ele veio para exaltar o Pai. Mas quando ele é crucificado, o Pai o exalta. Pelo que deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Filho do Deus vivo não teve a presunção de se auto-apresentar como bom. Aquele rapaz se sentia bom, por isso que o Senhor repreendeu ele. Para herdar a vida eterna, devemos buscar o Senhor. Devemos ouvir o que o Senhor nos diz na sua palavra. Devemos estar dispostos a renunciar. Aquele rapaz era riqueza, era religião, era o prestígio. E em nós tem outras coisas. Eu lembro que quando aceitei a Jesus lá em Ubatã, e eu queria servir a Jesus, estava feliz. E na primeira semana eu fui conversar com uma senhora, a filha de um pastor muito querido, que faleceu na década de 80, nossa irmã Almeni. Eu fui lá, fui compartilhar com ela que aceitei a Jesus, que ela queria que eu aceitasse a Jesus há muito tempo. Eu falei, eu sou crente, todo feliz. Só que tinha algo que eu queria manter paralelamente à minha fé. Eu queria ser cantor de trio elétrico. Eu queria ser igual o Chiclete com Banana. Amava Chiclete com Banana. Ásia de Águia. Aquelas bandas do axé. E eu falei, será que eu posso ser crente e ser cantor de música baiana igual Chiclete com Banana? Ela olhou nos meus olhos e falou, você tem que escolher. E eu confesso que foi uma decepção. Eu fiquei tão triste, porque eu estava dividido entre o chamado de Jesus e aquilo que eu queria. Naquele dia eu descobri o que eu tinha que renunciar. Minha renúncia era aquela. Vim para casa triste, abatido, pensativo, até que entrei no meu quarto, dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu renuncio. Por amor ao Senhor eu renuncio. Eu abro mão. E foi a decisão certa. Hoje em dia acontece diferente. Há artistas que continuam sendo os mesmos. Eu sou evangélico, mas continua cantando em trio elétrico, continua no mundão. Tem que renunciar. A porta é estreita. A porta é estreita, irmãos. Não tem como fazer uma reforma. Eu não vou enlarguecer a porta. A porta é estreita. A porta é estreita e só passa nós. Só passa você. Só passa eu. As coisas que a gente quer carregar, as bagagens, não vai passar. É igual quando a gente vai, quando a pessoa, nunca fui, né? Mas pessoas que vai para outro país, encontra tanta coisa boa lá, né? Vai para os Estados Unidos, eletrônico, tudo, tanta coisa. Mas dá para trazer tudo que quer? Você consegue trazer dos Estados Unidos, fez uma viagem de férias, você consegue trazer tudo que você queria trazer? Não consegue. Você vai trazer algumas coisas.
E se encheu a bagagem, vai ser barrado. Ó, isso aqui não. Mas o avião não vai dar. Imagine se todos no avião trouxessem tudo o que quisesse. O avião ia cair de pesado. Na mudança, nessa relação de mudar, de viajar para um país para outro, não pode. A mesma coisa é para a vida eterna. Você e eu só vamos levar o que Deus quiser que a gente leve. Ele vai dizer aqui, ó, isso aqui não pode. Ah, mas é meu porque eu gosto. Ah, que injustiça. Ah, que Deus injusto. Ah, que religião é essa? Problema seu, meu querido. Quem vai perder é você. Não pode entrar e não vai entrar. Jovem rico, com essa riqueza, você não vai herdar a vida eterna. Com esse apego religioso, você não vai herdar a vida eterna. Tá bom, volta triste? Problema. A vida eterna é um interesse nosso, irmãos. O Senhor já fez a parte dele. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor já fez a parte dele, Ele já nos deu condições de ter a vida eterna, de herdar a vida eterna. Agora é a nossa decisão. Para conseguirmos a vida eterna, precisamos buscar, ouvir. Para conseguirmos a vida eterna, precisamos estar dispostos a renunciar. Nós estamos em um tempo onde os crentes das igrejas evangélicas não querem renunciar. Não quer abrir mão de nada, só quer ganhar, só quer as bênçãos de Deus. Mas eu digo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O evangelho é o mesmo do começo e tem que ter renúncia, tem que deixar aquilo que Deus diz, deixa. Se é para deixar prostituição, deixa. Sexo antes do casamento, tem que parar. Se é para adultério, deixa o adultério. Se é o amor do mundo, deixa o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se é para deixar a religião, deixa. Se é para deixar relacionamento afetivo, deixa. Porque aquele que é de Jesus, ele renuncia. Jesus renunciou. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele renunciou, ele se esvaziou para estar conosco, nos dar salvação. Como conseguir a vida eterna? Herdar a vida eterna? Buscar ao Senhor, ouvir o Senhor, crer no Senhor, renunciar e seguir. Em Mateus 19, versículo 21 diz, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. O Senhor estava falando sério. Teve outras pessoas ricas que o Senhor não pediu nada. Zaqueu também era rico. O Senhor não pediu nada a Zaqueu. O Senhor só pediu a Zaqueu para entrar na casa dele e comer. Mas esse negócio era entre Deus e esse jovem. Tem coisa que é entre Deus e você. Tem coisa que é entre Deus e mim. E eu. Eu tive que renunciar a ser um artista do mundo baiano. Mas depois de tantos anos, hoje mesmo com uma voz feia, louvo aqui, em modesta parte, quando eu louvo a unção. Não é verdade? Já cantei em mais de 5 trios elétricos. Chega e enjoei.
Na adolescência era um sonho subir no trio elétrico. Já cantei em tanto trio elétrico. Crente. Então, o Senhor não me deixou cantar para o mundão, mas eu canto na presença dele. Então, porque você me vê cantando aqui, me deixe. Ah, só o pastor canta, esse pastor aí ele canta tudo. Para de fazer esse negócio. Eu sei que às vezes o inimigo tenta vocês aí, viu? Eu sei. Ah, o pastor fica cantando, nem sabe cantar direito. Deixa eu cantar, porque eu renunciei. Eu renunciei, viu? Tá certo? Que Deus abençoe os irmãos. E que esta palavra venha instruir a vida de cada um dos irmãos. Amém? Fiquemos em pé. Peço a Alberto que prepare aí um hino aí que a gente canta bem bonito. A bondade de Deus. Esse dia uma pessoa falou, pastor, sua voz é mais ou menos, mas tem uma unção, oh glória. Eu sei que minha voz é firme, mas tem unção. Porque Deus está na vida daquele que o serve. Oremos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua presença gloriosa. Obrigado pela tua tão gloriosa salvação. Obrigado porque o Senhor nos deu vida eterna. Que essa palavra venha impactar o coração da igreja. Que essa palavra venha nos despertar a valorizar a vida eterna que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos hoje e sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor com a música A Bondade.